Olá, amigos e amigas, e aí, belezura? Recentemente, a editora MPEG começou a lançar a Hajime no Ippo aqui no Brasil. Sim, o impensável, o impossível aconteceu. Aquilo que parecia impossível. A editora por aqui está lançando um mangazinho em um formato 2 em 1. Por enquanto licenciou apenas 15 volumes, né? Já que equivaleria meio que a um grande arco importante da obra e ele por ele já meio que se fecha bem. Ou seja, se é uma edição 2 em 1, ela licenciou 15 volumes, que equivale a 30 volumes do original japonês. Ah, bom. E a depender de como o mangá for nas vendas, a editora diz que sim, tem um interesse de trazer os outros arcos, os outros volumes do mangá. O que, convenhamos, não é pouca coisa, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, a Hajime no Ippo já tem 145 volumes, salvo engano. Porra, tudo isso? O que equivaleria aí a uns 72, 73 volumes, pelo menos até então, se fosse pela edição da MPEG, que é uma edição 2 em 1. Ou seja, coisa pra cacete. E como eu sei que por conta desse anúncio fenomenal da MPEG, muita gente ficou balançado em pegar ou não a Hajime no Ippo, eu achei que seria bacana fazer um vídeo meio que listando alguns motivos pelos quais eu acho que valeria a pena ou não começar essa coleção. Já que nesse exato momento eu estou nos capítulos atuais da obra, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está no 1508, então eu acho que eu já tenho capacidade da meia dúzia de pitacos aqui e quais são os pontos mais positivos e negativos da obra que podem fazer você se interessar ou não por ela. E isso tudo logo após a abertura. Primeiramente, esse vídeo não é apenas para você que está em dúvida de comprar ou não essa edição da MPEG. O vídeo também é para você que quer começar a ler essa obra da forma que for, se é que você me entende. Porque às vezes a pessoa que quer começar a ler a Hajime no Ippo se assusta com a quantidade colossal de capítulos que a obra tem. É a verdade. E lembrando que ainda está em andamento. E para você que caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que se trata a Hajime no Ippo, bom, primeiramente, a Hajime no Ippo é um mangá escrito e desenhado por Jorge Morikawa, a quem eu chamo carinhosamente de Jorginho. E na história nós vamos acompanhar a trajetória do seu protagonista, Makunouchi Ippo, um garoto do ensino médio bem tímido e que não tem uma vida social muito movimentada. O Ippo basicamente só vai para a escola e ajuda a sua mãe com o negócio da família, que aluga barcos de pesca. Além disso, às vezes o pequeno Ippo sofre bullying de alguns colegas, valentões da escola dele, que vem na figura do Ippo essa figura frágil de um garoto que aceita qualquer porrada, sopapo e que mesmo assim não faz nada, fica quietinho na dele. Até mesmo quando xingam a sua mãe, por mais que ele até pense em fazer algo, ainda assim não tem coragem para tal. O Ippo não reage, ele apenas aceita o sopapo, aceita a porrada e aceita xingarem a sua mamãe. E em um belo dia desses que ele está apanhando desse grupo de valentões, ele acaba sendo salvo pelo Takamura, que é um lutador de boxe. O Takamura ele estava passando por ali e vê toda aquela situação e resolve ajudar o Ippo. E por mais que o Takamura tenha salvo ele, ainda assim ele já tinha apanhado pra cacete e acabou desmaiando. O Takamura então resolve levar o Ippo para a Academia Kamogawa, que é onde ele treina. E assim que o Ippo acorda, ele fica deslumbrado com todo aquele ambiente. Ele inclusive até é encorajado pelo próprio Takamura a dar um soco em um saco de boxe, um desses sacos de areia que tem lá na academia, para dissipar um pouco da raiva que ele estava por conta de toda aquela situação em que ele acabou passando e acabou não conseguindo fazer nada. E com as mãos nuas, o Ippo dá um soco que surpreende a todos que estavam na academia naquele momento. E se vendo inspirado pelo Takamura, que é um homem forte e um baita de um lutador, então o Ippo decide que vai começar a treinar também. Obviamente que o começo não é fácil, o Ippo tem muitas dificuldades, mas agora ele sabe que é no boxe que ele quer encontrar o significado do que é ser forte de verdade. Isso é o básico que você precisa saber sobre a Hajime no Ippo. E agora eu vou listar um a um os motivos positivos e negativos que eu vejo na obra, e você vê se com eles você acaba tomando alguma decisão, se você acaba chegando a alguma conclusão de se você acha que vale a pena começar com a obra ou não.
Obrigado, amigo. Você é um amigo. Primeiro ponto, a obra é longa, sim, mas ela não é tão longa quanto ela aparenta ser. A narrativa de Hajime no Ippo é, assim, extremamente dinâmica. Eu comecei a ler o mangá não faz tanto tempo assim. Eu comecei, assim, obviamente, bem antes do anúncio da MPEG. Já deve fazer aí, pelo menos... Eu acredito que eu estou lendo Hajime no Ippo ininterruptamente há pelo menos 1 ano e meio. E, assim, não é como se eu lesse... como se eu conseguisse pegar para ler ele freneticamente, sei lá, 7, 8 volumes por dia. Não, obviamente que não. E em 1 ano e meio, eu já cheguei nos atuais, não foi tão demorado assim. Isso muito se deve também por conta, como eu falei, a narrativa do mangá ela é extremamente dinâmica e uma coisa que ocupa, assim, demais, muito mesmo, capítulos e mais capítulos da obra, são as lutas do Morikawa. As lutas, elas ocupam, assim, um grande espaço na obra. Obviamente, porra, é um mangá de boxe, tem que ter luta. Mas muitas das lutas, se não, eu posso dizer, acho que provavelmente a maior parte das lutas de Hajime no Ippo, todas elas são extremamente longas. E em todas elas tem diálogos, assim, muito rápidos. Isso quando não tem inúmeros capítulos que mal tem diálogo, só apenas a contemplação da arte do Morikawa fazendo um personagem batendo o focinho do outro. Pra você ter ideia, eu contabilizei, eu procurei em algum site, é porque eu não ia conseguir fazer isso vendo capítulo por capítulo do mangá, mas eu fui atrás de alguns sites para ver algumas lutas do Ippo, né, ver todas elas, né, capítulo a capítulo, quantos capítulos tem de cada luta do Ippo, e só nas lutas do Ippo, em cerca, mais ou menos aí, entre lutas oficiais e sparrings que ele fez com alguns personagens no decorrer da obra, tem cerca de uns 322 capítulos, levando em consideração que o mangá hoje tem 1508 capítulos e que o Ippo... Opa! Eu achei que seria bacana vir aqui dar uma faladinha pra vocês, que eu passei um pouquinho de spoilers de Hajime no Ippo a partir desse ponto do vídeo. Mas calma, amigo, calma, continua aí no vídeo, que eu acho particularmente que pra mim não é um spoiler assim tão relevante pra história de uma forma, tipo, ele é relevante pra história, não dá pra dizer que ele não é relevante, mas assim, eu acho que não faz diferença você saber ele ou não. Inclusive eu, quando comecei a ler Hajime no Ippo, eu já sabia desse spoiler, e mesmo assim eu fiquei impactado quando chega nesse momento da história, que é quando o Ippo se aposenta. Assim, o Ippo vai se aposentar, e isso é uma coisa que acho que todo mundo que tá um pouco mais por dentro do mundo dos animes e mangás, mesmo que não acompanha Hajime no Ippo, deve saber. Eu digo isso porque eu mesmo sabia disso, nem ter lido Hajime no Ippo. Quando eu não li Hajime no Ippo, eu já sabia desse spoiler. Enfim, eu achei que seria de bom tom colocar esse avisozinho aqui de spoiler. Era só isso mesmo. Continuem aí com o vídeo. Não luta desde o capítulo 1100 mais ou menos. Eu acho que a última vez que o Ippo luta, isso aqui já é meio que um spoiler até, né? Filho de 829 Desculpa, aviso de spoiler. Eu vou tentar lembrar de colocar antes dessa minha fala aviso de spoiler. Como eu falei, levando em consideração que o Ippo não deve lutar mais ou menos lá desde o capítulo 1100, são mais de 400 capítulos sem o Ippo tá lutando, cara, e mesmo assim as lutas dele ocupam aí quase 1/3 da obra, se for ver só com lutas do Ippo. E não é como se a luta dos outros personagens, por serem secundários, como se fossem lutas rápidas. Não, de forma alguma. O Miyata, que é um dos outros grandes lutadores da obra, ele tem lutas assim demoradíssimas, pelo menos umas 3, 4 lutas aqui de cabeça que eu consigo lembrar, que devem ter pelo menos aí uns 10 capítulos cada uma, ou pelo menos perto disso. O Sen do Takeshi mesmo, que inclusive nesse momento do mangá tá tendo uma luta importantíssima, que aí eu já tomei um pouco de noção, não vou dar spoiler que luta que é, mas enfim, o Sen tá tendo uma luta importantíssima no mangá nesse momento. Também teve algumas lutas, inclusive contra o próprio Ippo, que demorou bastante aí, cerca de pelo menos 10 ou mais capítulos. O Mashiba também teve lutas demoradíssimas, como eu disse, mais de uma luta. O próprio Takamura, né? Muitas lutas demoradas. O Kimura, o Aoki, Itagaki, todos eles pelo menos têm em torno de aí 1, 2 lutas que são razoavelmente demoradas. Se eu fosse chutar por cima, eu acredito que a Hajime no Ippo, se for juntar a luta de todos esses lutadores, deve ter aí perto ou até um pouco mais, não sei. Poderia ter procurado? Poderia, mas eu já fiz o trabalho de procurar as lutas do Ippo, então me dá um desconto aí. Vagabundo!
Então, todos esses lutadores aí teriam, pelo menos juntos com as lutas do Ippo também, eu acho que uns 500 capítulos só de luta, o que se enquadraria em literalmente 1/3 da obra, uma obra de 1.500 capítulos, em que 500 capítulos é só porradaria franca com pouquíssimos diálogos. Isso para mim já faz com que seja um motivo, assim, talvez um dos principais motivos que faça você querer ler a obra ou não, por causa que a principal entrave é a obra ser muito demorada, mas quando a gente sabe que ela, mesmo tendo muito capítulo, é uma obra extremamente dinâmica, eu acho que acaba sendo um pouco mais palatável da gente começar a acompanhar. Segundo motivo, o elenco de personagens de Hajime no Ippo é extremamente cativante e vasto. Obviamente que quando a gente fala de mangás e animes de esporte, geralmente sempre tem um elenco muito grande de personagens, além do protagonista, que são bem explorados e têm seus próprios arcos, suas próprias conclusões e que são realmente sempre cativantes. Mas assim, Hajime no Ippo, eu acho que é um dos que tem personagens assim mais cativantes mesmo. É fenomenal a quantidade de personagens que tem Hajime no Ippo, que a gente torce por eles. Inclusive, muitas das lutas do Ippo, eu acho que eu nem ligaria se ele tivesse perdido para alguns personagens de tão carismáticos que eles são. Calma aí, paizão. Como particularmente o próprio Sendo, que eu citei agora há pouco. Cara, o Sendo é o meu lutador favorito da obra. Se o Ippo tivesse perdido a luta para ele, eu com toda certeza não ligaria de forma alguma. E que nem todos os personagens secundários, eles são razoavelmente explorados, eles têm todos os seus próprios arcos. Sem contar que a dinâmica entre eles é realmente assim muito bacana. Tem alguns personagens que, por mais que todos façam parte, obviamente, da mesma obra, tem alguns personagens que quando se encontram pela primeira vez, cara, a gente fica até com um clima de crossover, sabe? São personagens que às vezes já lutaram, tem algo em comum, tipo lutar contra o Ippo, e que nunca se encontraram antes, mas quando se encontram em determinado momento, fica até com um clima de crossover, mesmo sendo a mesma obra. Eu particularmente acho isso bem bacana. O terceiro motivo que faz, para mim, ser muito proveitoso ler Hajime no Ippo, que é um motivo que meio que encaixa também com o primeiro motivo que eu citei, né? Que são as lutas da obra. Eu falei que todas elas são muito dinâmicas e isso por si só também é um outro motivo para você ler Hajime no Ippo. O traço do Jorge Morikawa é simplesmente absurdo para a ação. Eu adoro os quadros de luta que ele faz. Algumas cenas são simplesmente memoráveis. E, com toda certeza, os capítulos de luta, assim, são os que vão, assim, mais rápido a leitura, né? Assim, ela voa. Ela, assim, é fenomenal, realmente, o quanto ele consegue fazer a ação bem feita. Parece que a gente está assistindo, entre muitas aspas, um anime entre as páginas do mangá. Isso sem contar o impacto dos golpes, todo upper, todo jab, todo liver blow que o Ippo solta nos adversários. Cara, é sério, se você tem que ler pra sentir, pra entender, mas parece que é muito vivo, sabe? É tudo muito vivo no traço do Morikawa. Realmente você sente a pancada que os personagens estão levando quando você vê elas no mangá. Outro ponto muito positivo é que é muito fácil se ver nos personagens. Como é um mangá de esporte, é algo que não tem assim tanta fantasia, tanta coisa. Obviamente que é uma obra ficcional, obviamente que tem muita coisa surreal na obra. É mesmo, é? Mas de uma forma geral, ela é uma obra que está muito mais ligada à nossa realidade, né? São seres humanos como nós, basicamente, se você for ver bem, no limite do possível, no limite da suspensão de descrença. Então, muitos dos dilemas dos personagens, muitas das coisas pelas quais eles passam, a gente consegue se identificar assim com muita facilidade. Todas as suas vitórias, as suas derrotas, os motivos pelos quais eles usam para continuar seguindo em frente, ou até mesmo os motivos pelos quais fazem com que eles tenham que desistir em alguma hora, sabe? Tudo isso é muito humano. Dá para você empregar na tua vida muitos desses motivos, inclusive não precisa ser algo relacionado ao esporte em si, pode ser relacionado a qualquer outra coisa, no ambiente seu de trabalho, na sua faculdade, ambiente escolar. É realmente muito fácil a identificação e não, obviamente, só com o Ippo. Como eu falei, tem uma gama gigante de personagens na obra que dá para se identificar com eles assim facilmente. Agora eu vou para os pontos negativos. O mangá, por ser também muito longo, porque querendo ou não, eu falei que realmente a leitura ela é muito dinâmica, ela passa muito mais rápido do que você pode pensar, mesmo para um mangá de mais de 140 volumes. Ainda assim, muitos temas em Hajime no Ippo são extremamente repetitivos.
tanto temas como assim motivações dos personagens. Inclusive eu comentei nos pontos positivos que uma coisa muito boa da obra é que o Morikawa ele consegue explorar razoavelmente muitos personagens e dar arcos individuais para cada um deles. Isso é muito bom. Mas isso também acaba se tornando um ponto negativo em algumas vezes, porque por muitas vezes o Morikawa não sabe quando encerrar o arco desses personagens. Assim, de cabeça, o único que me vem à mente, que é um personagem que teve meio que seu arco encerrado, foi o Hawkeye, que o Ippo teve na obra, o Heimernow, não lembro direito como fala o nome dele, que é o Naomichi, né? Ele foi Hawkeye do Ippo, saiu da academia e depois meio que teve uma conclusãozinha no arco dele, não vou dizer o que é também, porque quando eu lembrar eu não quero dar spoiler. Quando eu lembrar... Puta que pariu, que filha da puta. E assim, cara, tem muitos personagens em Hajime no Ippo que já poderiam ter tido seu arco encerrado. O próprio Kimura, o próprio Aoki, são personagens que já flertaram um pouco com o fim de arcos, assim, inúmeras vezes. E aí entra nessa seara de eu falar que são arcos e motivações que são muito repetitivas ao longo desses 1.500 capítulos. E cada vez mais o Morikawa vai inserindo mais e mais personagens, dando cada vez mais arcos e arcos para personagens novos e não encerrando o arco definitivo realmente de nenhum. Aparentemente agora, nessa etapa do mangá, teve um personagem... Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Importante que pode ter tido seu arco encerrado. Eu não vou dizer quem é. Pra quem tá ali no mangá e tá nos atuais, sabe quem é? Um personagem que luta uma luta importante também, antes dessa luta do Sendo que tá acontecendo no mangá. Antes dessa luta teve uma outra luta muito importante. O personagem em questão dessa luta, eu acho que também pode ter tido seu arco encerrado, mas ainda a gente não tem como saber. Será? E tudo bem, por mais que esses personagens, a maior parte deles, apareça de forma bem espaçada, eu acho que o Morikawa, apesar de eu estar colocando isso como um ponto negativo, eu acho que ele sabe dosar muito bem a aparição desses personagens da obra, sabe? Eu acho que ele sabe o momento certo de colocar eles, mas ainda assim, são muitos e muitos personagens, cada vez mais sendo inseridos, cada vez com mais e mais arcos novos, e que, de uma forma geral, realmente não tem uma conclusão em sua maioria. Eu confesso que isso é uma coisa que nem me irrita muito mais, eu já me irritei mais com isso, mas eu coloco isso como um ponto negativo porque eu sei que é algo que pode vir a irritar novos leitores. Eu acho que é porque eu realmente gosto bastante da narrativa do Morikawa, mesmo vendo muitos defeitos nela. E assim, muitas vezes, ainda assim é uma coisa que eu acho que eu me habituei, eu acho que eu me acostumei com ela, então mesmo eu reclamando é algo que não me irrita, mas que eu vejo como um ponto negativo. Agora, outro ponto negativo é, por mais que eu tenha falado que é uma obra muito dinâmica e que ela é mais rápida de ser lida do que aparenta, ainda assim é um mangá de mais de 140 volumes, mais de 1.500 capítulos e que ainda está em andamento. E que na minha visão, na minha percepção, não tem nenhuma previsão de ser encerrado. Não dá pra saber se a Hajime no Ippo já tá na metade da história, não dá pra saber se tá no arco final, se tá no penúltimo arco, não dá pra saber, assim, só vai dar pra saber quando o Morikawa falar, porque é tanta coisa que dá pra ser explorado na obra, tanta coisa que pode acontecer, que não tem como ter essa leitura de se a obra tá no final dela ou não. Minha mãe do céu! E quando você começar a ler, e quando você chegar nos atuais, aí, meu amigo, vai ser triste. A história anda que é uma beleza até você chegar nos atuais. Como eu disse, ela é realmente bem dinâmica, os capítulos são extremamente rápidos, inclusive. O Morikawa, como tem um tempo muito próprio de publicação, tem muitos capítulos que são muito curtos desses 1.500. Tem capítulo com 8 páginas, 5 páginas às vezes. Então, realmente, a Hajime no Ippo é uma leitura bem dinâmica e, como eu falei, bem mais curto do que parece. Bem mais curto também é sacanagem, mas deu pra entender o que eu tô tentando ilustrar aqui. Agora, quando você chegar nos atuais, você vai perceber que os capítulos individualmente falando, você vai ter que esperar semana a semana para ler um capítulo, não vai poder ler uma cacetada de capítulo de uma vez, você percebe que, cara, demora demais para avançar a história capítulo a capítulo quando você chega nos atuais. Soneca. Parece assim pouquíssima coisa que acontece. O correto seria você deixar acumular uns 10 capítulos para ler tudo de uma vez, para sentir alguma progressão realmente na história. Quando você tá nos atuais, é realmente muito difícil. Chegar nos semanais de Hajime no Ippo é realmente um motivo
muito triste e até desanimador de acompanhar a obra. Talvez esse seja o motivo mais desanimador de Hajime no Ippo pra mim hoje em dia, seja ler os capítulos semanalmente, porque quando sai capítulo novo, eu fico em êxtase, eu fico, meu Deus do céu, o que vai acontecer no capítulo de hoje? Aí eu vou lá, leio, Lixo. e eu sinto que aconteceu pouquíssima coisa perto do que eu esperava. E aí eu fico com aquela sensação de eu acho que eu devo pegar os 10 últimos capítulos e ler todos eles juntos para sentir que teve um avanço na história, porque aqui parece que não aconteceu nada. Outro ponto negativo, que aqui eu acho que é uma coisa mais chata minha, e também nem vejo tanto como um ponto negativo, é talvez mais uma preferência. Eu acho que o Morikawa ele foi simplificando um pouco o traço dele no decorrer da história, sabe? Eu acho que no começo dela, até certo ponto, ele tinha um traço mais detalhado, os personagens eu acho que talvez tivessem algumas características mais únicas, digamos assim. Eu acho que o traço dele hoje em dia é mais quadradão, sabe? As cenas de luta continuam fenomenais, continuam maravilhosas, mas no que refere a design de personagens, eu acho que deu uma caída, sabe? Pouca coisa, não acho realmente que seja algo que isso seja um motivo preponderante para você não querer acompanhar a obra. Ah, bom. É uma questão, como eu falei, mais de preferência minha, mas sim que eu vejo como um ponto bem pouquinho negativo. Agora, o último ponto negativo que eu vejo em Hajime no Ippo, que é uma coisa que eu também me acostumei, por já estar lendo a obra há bastante tempo, por gostar da narrativa do Morikawa, mas para mim também é um ponto negativo, é que eu acho que o Morikawa nunca definiu muito bem qual é o verdadeiro objetivo do Ippo. Porque assim, na sinopse do mangá, eu falei, né, que o objetivo do Ippo é meio que entender o que é ser forte de verdade, né, como ser verdadeiramente forte. Mas eu acho que isso é muito jogado no decorrer da obra, sabe? É uma concepção muito vazia, por diversas vezes, até mesmo na própria concepção do Ippo, até mesmo na concepção de outros personagens, ou até mesmo, sei lá, na concepção da própria obra. Pra gente nunca fica muito bem claro o que seria isso, o que seria esse objetivo do Ippo. Ele precisa necessariamente estar lutando boxe para entender o que é ser verdadeiramente forte de verdade, ou ele não precisa estar lutando boxe, ele poderia entender isso fora dos rings, poderia entender isso fazendo uma outra função, entender isso vendo as coisas pelas quais os seus companheiros de profissão passam. É um negócio que é até um pouco difícil de entrar sem dar spoiler, então a partir de agora eu vou colocar um avisozinho aqui, se eu lembrar, espero eu lembrar. Porra, de novo! Mas eu provavelmente vou entrar em alguns spoilers nesse ponto. O ponto principal é que o Ippo se aposentou. Que nem eu dei o spoiler lá atrás, o Ippo ele teve a sua última luta na obra lá pelo capítulo 1100 e pouco. Eu não vou ficar entrando aqui em meandros, detalhes do porquê ele se aposentou, mas ele se aposentou. E assim, por vezes o Morikawa ele ensaia que o Ippo possa voltar a lutar, por vezes ele ensaia que o Ippo jamais vai voltar a lutar, fica algo realmente muito ambíguo, e isso também acaba fazendo com que fique muito ambíguo também nesse objetivo geral da obra. Que confusão, que confusão. Porque eu não acho particularmente que o Ippo precise lutar para entender o que é ser verdadeiramente forte. Isso por si só também é um objetivo muito Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria. Sabe, tipo, meu objetivo é o que eu quero saber ou entender o que é ser verdadeiramente forte, sabe? É um objetivo muito vago de uma forma geral, já por si só eu já acho esse objetivo do Ippo ruim. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, você está impossível. O que faz pra mim pensar que na verdade Ippo, o objetivo dele é ter um objetivo, sabe? Eu acho que o que poderia fazer o Ippo ser verdadeiramente forte, ele entender o que é realmente ser forte, é ele conseguir achar um objetivo pra ele. Isso faria dele realmente forte, independente de qual objetivo ele tivesse, se fosse voltar para os rings ou se fosse continuar sua carreira, até mesmo como um treinador ou qualquer outra coisa que seja. É isso pra mim que falta no Ippo, um real objetivo na obra. Ele pegar e falar, meu objetivo é esse. Isso por vezes irrita, cara. Isso também é uma coisa que me irrita bastante no Ippo, que nem eu falei, por mais que eu já tenha me acostumado com esse tipo de coisa na narrativa do Morikawa, ainda assim é uma coisa que me irrita relativamente, porque, cara, já se passaram mais de 1500 capítulos, e até agora a gente não sabe de verdade qual é o objetivo do Ippo. A gente não sabe. E aparentemente nem ele sabe. Por vezes o Takamura indaga ele de o que você quer, e o Ippo ele nunca fala com firmeza, eu quero ser campeão, eu quero ganhar, eu quero ser o melhor. Não, cara, o Ippo nunca fala isso. E ele não precisaria querer isso também, não tô dizendo que precisaria ser isso, mas a partir do momento que, no caso, quando ele tava lutando, quando você tá num esporte, numa competição, ainda mais a nível competitivo, nível profissional, cara,
tem que querer alguma coisa, tu tem que querer, se não ser o melhor do mundo, pelo menos querer ser o melhor do seu país, do seu continente, não sei. E aparentemente o Ippo só deixava a onda levar ele, sabe? Tipo, o Kamigawa ia marcando luta, ele vai. A próxima luta é contra o campeão de não sei onde, a próxima luta é com um fulaninho de não sei que país. Só marca, só vai, não sei o que. Parece que ele só ia na onda dos outros. E só isso por si só já renderia um vídeo inteiro eu divagando sobre como esse motivo, como é esse objetivo do Ippo é realmente muito simplório, extremamente subjetivo e assim, e ruim também, né? Mas enfim, não tem mais muito o que falar. Esses para mim são os pontos positivos e negativos em Hajime no Ippo de uma forma geral. Eu até posso ter esquecido de uma coisa ou de outra. Na verdade, tem muitas outras coisas que eu gosto na obra, que aconteceram na obra, e muitas outras coisas que eu também não gosto, mas aí são meandros que eu não quis entrar, porque aí realmente são coisas mais, alguns spoilers mais pesados, talvez, algumas discussões que podem envolver, por mais que não sejam spoiler, elas podem envolver spoiler, então realmente algumas coisas eu não quis entrar. Mas de qualquer forma, eu espero poder ter te ajudado de alguma forma, se for para você ter decidido se você quer começar a ler ou não Hajime no Ippo. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu gostei aqui embaixo, comentar, né, se eu pude te ajudar ou não, se muito obrigado, eu vou começar a ler Hajime no Ippo depois desse vídeo, ou puta que pariu, não quero nem passar perto desse negócio por causa do que você falou. Mas isso é impossível! Realmente, de alguma forma, eu espero ter ajudado pro bem ou pro mal. E como eu falei, independentemente de você querer começar a coleção da MPEG ou de você querer ler a obra de outras formas, não é mesmo? E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu faço, vídeos de opiniões que eu solto, ou seja, meus vídeos de aquisições, de leitura, às vezes um vídeo de lista aqui a colar que eu faço, resenha de vez em quando tem. Mas é isso aí. Muito obrigado, valeu e até logo.